tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje falar sobre 3 atitudes que prejudicam o relacionamento, o nosso casamento. E se você não faz os 3, você provavelmente deve fazer pelo menos ter pelo menos uma dessas atitudes. Então, se você quer entender sobre essas atitudes, o porquê que a gente costuma fazer isso e como melhorar, assiste esse vídeo até o final que ele vai te ajudar. Eu sou Bárbara Arantes, sou psicóloga, especialista em família e casal e tô aqui para te ajudar. Então, uma atitude que eu gostaria de começar falando é sobre a querer ter sempre razão, né? A atitude que nós temos muitas vezes no relacionamento, e às vezes não nós, mas o nosso parceiro tem essa atitude, a nossa parceira tem essa atitude, de querer ter razão em tudo, mesmo quando a gente sabe que a gente pode não estar tão certo, né? Isso acontece muitas vezes porque a gente quer ter o domínio, o controle da situação, a gente quer ter o reconhecimento da outra pessoa diante das nossas escolhas, diante do que a gente está falando, e muitas vezes a gente insiste em estar certo porque na nossa cabeça a gente já criou um raciocínio para que aquilo estivesse certo, né? Então, às vezes a gente está ali pensando em alguma situação e fala, não, mas isso aqui com certeza a pessoa vai querer fazer ou ela vai entender. E aí, quando você expressa a tua opinião ou expressa o que você tem vontade de fazer, a pessoa vai lá e fala, não, mas eu não concordo, não, mas eu não acho que é assim. E aí você fica muito irritado, você não quer de jeito nenhum que você esteja errado, né? Que você esteja passando por ter que talvez pensar que o outro pode ter uma ideia melhor, né? Isso muitas vezes a gente traz, né? Quando a gente para pra pensar por que a gente é assim, muitas vezes a gente traz isso da nossa família de origem, né? Vocês vão ver muito eu falando sobre família de origem, família atual. E esses termos, eles são utilizados muito por nós, psicólogos, assim, para identificar, né? Então, a família de origem é a nossa família da onde a gente veio. Então, os nossos pais, e aí a gente tem a nossa família de origem, os nossos avós, irmãos. E a nossa família atual é a nossa família que a gente está construindo aqui, né? Então, o nosso relacionamento, a pessoa que a gente casou e que a gente tá, os nossos filhos quando a gente tiver, os cachorros ali, todo mundo que faz parte da família atual, né? Então, assim, muitas vezes a gente traz essa herança da nossa família de origem, onde a gente vê uma referência de relacionamento, onde a nossa mãe, por exemplo, sempre teve razão de tudo e o nosso pai sempre ficou quieto. E aí a gente acha que esse é o certo a ser feito. Só que aí quando você casa com uma pessoa que é mais decidida, que quer também colocar a opinião dela ali em relação às coisas, aí você começa a criar atrito, gerar atrito e perceber que nem sempre é do jeito que você gostaria, né? E aí você começa a ter que ou flexibilizar ou gerar diversas discussões porque você quer estar sempre certo. E tem uma coisa muito interessante que se você tem esse hábito de querer estar sempre certo, você vai concordar comigo, que é o quanto é cansativo estar sempre certo. Porque quando a gente quer estar sempre certo, além da gente ter que argumentar, né, com a pessoa o porquê que a gente está certo, a gente tira muito a força do outro, né? Então o outro ele acaba com o tempo, que esse é um grande problema quando eu falo de prejudicar o relacionamento, ao caso até de terminar o relacionamento, porque você deixa de admirar a outra pessoa quando ela escolhe não criar mais atrito por conta de você sempre querer estar certo. Então ela aceita que você está sempre certo, você fica sempre sendo a pessoa certa, ele aceita você estar sempre certo, e aí vai te cansando, porque chega uma hora que esgota, nem sempre a gente quer estar certo, né? E aí às vezes a gente até começa a brigar para não estar certo, mas aí quando chega esse momento, às vezes a pessoa já cansou e aí ela não quer mais tentar estar certa, e tá bom, já que você sabe como que é, já que você sabe qual que é a melhor fruta, já que você sabe qual que é a melhor comida a ser feita, já que você sabe qual que é o melhor caminho da estrada pra gente percorrer, já que você sabe qual que é o melhor passeio, qual que é o melhor jantar, qual que é o melhor lugar, né, qual é o melhor restaurante, qual que é o melhor tudo, né?
Já que você tem a melhor opinião para tudo, então você decide. E aí é onde realmente o casamento chega num momento bem exaustivo, além da tua exaustão individual, pelo fato de você ter que estar sempre decidindo, e a exaustão do outro no sentido de ter que estar sempre aceitando, porque já que você está sempre certa, aí você mantém essa escolha. Então vale a pena pensar como iniciar esse processo de tentar não estar o tempo inteiro, assim, o porquê que você quer estar o tempo inteiro certo, né? Que benefício você tem estando o tempo inteiro certo, né? O quanto que você vai ser menos bom, né? O quanto que você vai ser menos querido ou querida porque você não está certo, ou vão taxar que você não é inteligente, que você não é boa o suficiente, né? Então, para quem você quer provar estar sempre certo, né? Então, são alguns pontos importantes a serem percebidos. Se você lembra de situações que você realmente faz esse movimento de querer estar sempre certo, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente pra gente poder, a gente troca, faz uma troca bacana aí e consegue entender como que a gente, qual é o sentimento que a gente tem, né? Nós somos seres individuais, seres muito particulares, então às vezes esses exemplos que eu dou, nem sempre eles abrangem o teu relacionamento, né? Então, sabendo, dá pra gente poder até fazer um vídeo, falar sobre esse assunto mais específico do que você tá vivendo, né? Então, o primeiro ponto é você estar sempre certo, né? O segundo ponto é você sempre fazer mais e melhor. Então, assim, você começa também a se sobrecarregar, porque você sempre acha que você sabe fazer melhor e você também sempre faz mais, né? Então, assim, poxa, eu que tenho que sempre limpar a casa, eu que faço aqui, eu que faço compra, eu que lavo o carro, eu que não sei o que, e você vai falando tudo o que você faz. Normalmente isso acontece muito nas atividades práticas do dia a dia, mas aí você percebe que tudo isso que você faz, se você for olhar lá atrás, você foi mostrando de alguma forma para a pessoa que você fazia melhor, né? E aí as coisas que a pessoa faz, ela nunca é o suficiente. Então, assim, poxa, eu fiz isso, aquilo, outro, e você fez tal coisa? Quer dizer, se a gente for pensar pela quantidade de coisas, mas nem sempre a quantidade de coisas é mais penoso ou não, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes de domingo a gente tá em casa e a gente dá uma ajeitada na casa. Eu começo a lavar a louça e meu marido vai ajeitando, guardando as coisas que estão jogadas, né, das crianças e tal. Ele organiza a casa inteira, aspira e eu tô lavando a louça, né? Quem fez mais? Ele poderia terminar essa organização e falar: nossa, mas você ficou aí só lavando a louça? Mas quem lava a louça sabe o quanto que lavar a louça é trabalhoso ali, né? Assim, você fica, lava, enxuga, guarda, até você deixar uma cozinha. A cozinha eu acho que é a parte mais difícil da casa, né? Isso é numa ordem prática, né, gente? Mas aí numa ordem, eu que fiquei com as crianças, eu que vi todas as atividades da viagem que a gente fez. Tá, mas eu que paguei tal coisa. Então, você começa a fazer aquele jogo de jogar na cara, de querer, por que você não fez desse jeito? E muitas vezes quando você exige que a pessoa faça do jeito que você quer, é aonde entra o mais, né? Você sempre faz melhor, e você sempre faz tudo e ainda faz melhor. Porque aí você, já que você faz melhor, faz você. Sempre tem uma reclamação por trás de tudo que a outra pessoa faz. E aí a pessoa ela vai deixar, ela vai falar: então tá bom, então faz, né? Pra não arrumar briga, então faz. E aí, ou você não deixa, mas aí você gera briga atrás de briga, e você sempre, aí você vai trazendo um sentimento também de inferioridade, de uma insatisfação muito grande também. Ela nunca faz bem as coisas, a pessoa se sente inferior. E um sentimento de que também uma falta de admiração, porque, poxa, nada do que eu faço tá bom, eu faço, não adianta, chega uma hora que a pessoa, ela desanima demais, né? Então, esse é um outro ponto bem interessante, que se também você costuma ter esse tipo de atitude, vale a pena você repensar, né? Do mesmo jeito que você faz as coisas, a pessoa também faz outras coisas. E se a pessoa já chegou ao ponto de não fazer, para observar. Quando um do casal faz demais, você não dá espaço para que o outro faça. Aí você fala para mim assim: Bárbara, mas eu não faço.
E se eu não fizer, ele não vai fazer, vai ficar dias lá sem fazer. E aí é onde você vai conversar. Você vai falar assim, olha, eu sempre faço e eu não fiz porque eu queria que você fizesse. Como que a gente pode fazer para que você também faça? Eu estou me sentindo sobrecarregada, né? A pessoa ela não é obrigada a saber, ela não é obrigada a perceber, você pode se comunicar, nós somos seres comunicáveis, então a gente precisa ter essa troca para poder ter um resultado, né? Então é importante você observar o quanto que isso está claro, de que você está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, e que a pessoa ela poderia sim compartilhar um pouco mais das atividades. O terceiro ponto é quando a gente fica chateada por tudo, né? Então tudo que acontece, você fica chateado, você fecha a cara, você fica dias sem conversar com a pessoa, ou você não fica sem conversar, mas você fica com muita raiva, ou você não conversa e depois quando a pessoa fala qualquer coisa você joga na cara. E aí tudo é motivo para você ficar chateada. E aí você fica incomodada, aí tudo que a pessoa faz te deixa mal, você fica pensando que ele não gosta mais ou ela não gosta mais, porque, poxa, por que faz isso comigo? E a pessoa, muitas vezes, ela sabe que você tá chateado, mas você fica tanto tempo chateado que também já acostumou. E aí fala, depois passa. E aí a pessoa não dá muita atenção, né? E aí, assim, novamente entra a questão de você se comunicar melhor, de você conseguir chegar e falar, olha, fiquei chateada por tal coisa, né? Ah, vale a pena você ficar chateada? Faz sentido você perder? Mas você tá num lugar, a pessoa pegou e foi grossa com você. Aí você vai lá, acaba a festa, né? Fica na festa toda chateada. Aí passa a festa, depois ele vai lá e fala, nossa, nem percebi que eu tinha sido grosso com você, me desculpa. E aí fica tudo bem. E aí você ficou um tempão chateada e pra nada, né? Porque a pessoa te pediu desculpa e ficou tudo bem. Então vale a pena você observar aonde te leva essa chateação. Será que vale mais a pena você ficar chateada ou você levar tudo tranquilo e depois você falar para a pessoa? Normalmente, nessa terceira atitude, a comunicação ela ajuda bastante. Por quê? Primeiro que você tem que saber quando você precisa conversar, quando você vai falar. Então, vou dar esse exemplo, você está numa festa e a pessoa ela é grossa com você na frente dos outros. Você pode olhar com uma cara, tipo, demonstrando que você não gostou da situação, mas aí você continua normal, você fica ali, e aí depois você não esquece de falar pra pessoa, né? Você chega pra pessoa e fala, olha, eu fiquei chateada, aconteceu assim, assim, assado, eu não gostei, as pessoas me olharam de tal jeito, eu achei chato, né? E aí uma coisa bem interessante, o ficar de cara fechada, ela tem muito a ver com a falta de maturidade do outro, né? Então a pessoa ela não tem maturidade, a pessoa que fica chateada, ela não tem maturidade para chegar e falar, bom, tudo bem, eu tô incomodada com essa situação, mas eu vou resolver. Então ela não tem maturidade emocional e aí ela acaba se envolvendo com as emoções dela daquele momento, começa aquela grosseria que a pessoa fez, ela toma uma proporção enorme, porque a pessoa vai ficando chateada, vai ficando chateada, vai ficando chateada, ela se envolve com as emoções dela de uma tal maneira que ela não consegue sair daquele contexto. E aí é onde mora o perigo, no sentido dela ficar ali criando um problema maior do que ele é. Né? Quando eu falo ficar chateada por tudo, ficar chateada o tempo inteiro, por várias coisinhas. E aí você não consegue sair do lugar, a sua relação ela não amadurece, porque você não consegue também chegar pra pessoa. É como se você usasse, gente, é bem interessante, é como se você quisesse utilizar tudo, eu ficar chateada, como uma punição para outra pessoa. Né? Então você fica de cara emburrada, você fica ali pra pessoa se sentir mal, pra pessoa ficar incomodada, pra pessoa ficar ali vendo quanto você está sofrendo por causa daquilo, né? E aí, é claro que ao longo do tempo, você tendo um relacionamento mais longo, isso vai por água abaixo, porque a pessoa ela vai ficando tão acostumada a você ficar ali mal, a você ficar de cara fechada, que aí ela fala, bom, uma hora vai passar, e aí ela vai lá e deixa, e aí você se sente pior, porque aí você acha que a pessoa não tá valorizando o teu sentimento, o teu sofrimento, e aí aquilo vai tomando uma proporção maior do que o quanto que ela realmente é, né? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixem um curtir aqui. Se vocês se identificaram, deixa nos comentários pra gente trocar mais ideias aí.
e eu espero que vocês, além de terem gostado, vocês possam utilizar dessas informações, dessas observações que a gente falou aí ao longo desse vídeo, na relação de vocês, para que vocês possam evoluir cada dia mais. Até a próxima!